Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma das nossas lições. Estamos finalizando a revista quase, hein? Já estamos na lição 14, o estoque da palavra. A base bíblica se encontra em Deuteronômio 6, os versículos 6 ao 9. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Você sabe o que é um filactério? Já ouviu falar nesse objeto? Coloquei essa imagem aí para você ver. São essas caixinhas aí que estão amarradas no braço e na testa. Filactério, ou teflin, é uma caixinha de couro que os judeus usavam. Uma era amarrada por uma fita, também de couro, no braço, outra na testa. Dentro delas eram guardados pequenas porções de pergaminhos com textos da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco. Os textos são Êxodos 13, de 1 a 10, 11 ao 16, Deuteronômio 6, do 4 ao 9 e 11, 13 ao 20. Eles aumentavam o tamanho dos filactérios, a fim de demonstrarem ser mais santos do que os demais, praticando uma religião exterior, apenas para serem vistos pelos outros. Jesus advertiu os judeus contra essa religiosidade só de aparências. Então, guardar a palavra na testa e no braço era ruim? Não. O problema foi o propósito. O propósito desses judeus era demonstrar uma falsa santidade. Então, algo que era bom se tornou ruim. É óbvio que o problema não são os filactérios, mas a percepção de que se pode guardar a palavra de Deus de forma externa. Levar trechos da palavra em caixinhas ou a Bíblia embaixo do braço não significa que a pessoa está guardando a palavra de Deus. Para fazer diferença na vida de alguém, ela precisa ser guardada no coração, obedecida e posta em prática. Tópico 1. Gravar para crescer. Há muito tempo, os crentes perderam o costume de memorizar versículos da Bíblia. Mas será que essa prática é realmente importante? Jesus é o exemplo de tudo para os cristãos, inclusive na forma como ele tratava e lidava com as escrituras que havia em sua época, o Antigo Testamento. Em vários momentos, lemos que ele citava versículos dos profetas, lei e escritos durante seu ministério. Um dos grandes exemplos ocorreu no momento de sua tentação no deserto, pois utilizou passagens bíblicas memorizadas como forma de resistir e vencer as tentações. Então leremos essa passagem de Jesus no deserto, que se encontra em Mateus 4, do 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: "Tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar." Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Subtópico 1.1. Gravar para saber que a palavra de Deus é melhor do que pão. Jesus, após seu batismo, passou 40 dias jejuando no deserto em um período de consagração. A partir desta data, ele iniciaria efetivamente seu ministério até a morte na cruz. O diabo, inimigo de nossas vidas, sabendo desse momento importante na vida de Jesus, de consagração, mas também de fome, aproximou-se e afirmou que não era bom que um filho de Deus passasse fome, como vimos em Mateus 4:3. Se Jesus tinha tanto poder, por que não transformava pedra em pão e mostrava que era Deus? Jesus poderia ter respondido: "Tá amarrado, tá repreendido", ou "sai dele", mas preferiu fazer melhor, usar a Bíblia para se defender das tentações. Como assim? Quando Jesus disse que não só de pão deve viver o homem, mas de toda palavra que tenha origem na vontade de Deus, de onde tirou essas palavras?
de Deuteronômio 8:3, a Bíblia contra as tentações. Ou seja, Jesus usou um versículo da Bíblia para fugir das tentações, e no caso usou Deuteronômio 8:3, que vamos ler. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, Jesus sabia esse versículo de cor, e como ele tinha isso gravado em sua mente, ele pôde debater com o diabo. Tópico 1.2. Gravar para saber que não se põe Deus à prova. Como o diabo não desiste facilmente, mais uma vez tentou Jesus, oferecendo-lhe a oportunidade de demonstrar poder. Para isso, levou Jesus até o lugar mais alto do templo e disse para Jesus pular de lá, porque os anjos iriam salvá-lo. Que coisa! O próprio Satanás usou um texto bíblico. Que petulância! Mas o Senhor Jesus não deixou por menos e em seguida recitou mais um versículo da palavra, que se encontra em Deuteronômio 6,16. Não coloquem à prova o Senhor, seu Deus. Tópico 1.3. Gravar para saber que somente a Deus se deve adorar. 2-0 para Jesus. Partida encerrada, certo? Errado. Houve ainda a terceira tentação. Dessa vez o diabo levou o mestre ao mais alto lugar e propôs dar-lhes os reinos se Cristo o adorasse. Isso sim é audácia. Como prometer algo que não poderia dar? Mais uma vez, Jesus usou a Bíblia como força contra o pecado. Dessa vez usou um versículo do Antigo Testamento, como está registrado em Mateus 4:10. Não colou e não tinha nenhum aplicativo bíblico, se existisse na época. De cor, gravado em sua mente, Jesus disse: temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto. Também está escrito em Deuteronômio. Agora sim, adversário nocauteado. A Bíblia é uma grande arma para vencer o pecado. Em momentos de tentação e crise, basta trazer à memória o que a palavra diz. O crente encontrará respostas para as indagações e força para fazer o que é necessário. Tópico 2. Guardar para ganhar. Reconhecendo a importância de se estudar as Escrituras, recitar versículos e trazer à memória trechos da palavra, resta refletir sobre o que se deve fazer com o que se memoriza. Então, o tópico 2.1 é guardar para não pecar. Memorizar é importante, mas não é o suficiente. Um aluno pode saber de cor a tabela periódica e isso não influenciar sua vida. Uma pessoa pode memorizar as placas de trânsito para a prova de direção, mas se tornar um péssimo motorista. É possível existirem pessoas que memorizam a Bíblia apenas para criticar ou para dizer que sabem. A história de Jesus na tentação mostra que saber é importante, mas usá-la de forma útil para a sua fé é essencial. No próximo tópico, teremos uma passagem de Salmos, que se encontra em Salmo 119, nos versículos 9 ao 16. Então, iremos ler. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. No Salmo 119, do 9 ao 16, há uma reflexão importante que começa com a pergunta: como pode um jovem manter pura a sua conduta? Bela pergunta, não acha? A resposta é dada logo em seguida: vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Na mesma sessão, o autor do Salmo afirma que guardou no coração as palavras do Senhor para não pecar contra Deus. Essa é uma das chaves da vida cristã: conhecer e guardar a palavra com o intuito de usá-la para o bem e para manter-se puro e longe do pecado. Tópico 2.2. Guardar para não se envergonhar. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é quem fala. Ele aconselha ao jovem pastor Timóteo a manejar bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Manejar significa ter habilidade ou executar um serviço com as mãos. Nesse texto, uma responsabilidade puxa a outra. Quem conhece e guarda a palavra de Deus pode ser aprovado e não tendo que ficar com vergonha. Assim, pode utilizar a Bíblia nos momentos de pregação do Evangelho, de enfrentamento das tentações e de busca das respostas para questões importantes da vida. E, 2 Timóteo 2,15 fala: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. É importante dizer que guardar não é apenas como quem guarda uma foto antiga no fundo da gaveta, ou moedas no cofre para serem vistas ou usadas poucas vezes no ano ou na vida. Guardar é zelar, ter prazer e desejar.
mas também estar disposto a colocar em prática. É utilizar a Bíblia para fortalecer a fé e a de outras pessoas. Então, um mega pensamento. O que você tem feito com os seus conhecimentos da Palavra de Deus? Guardado apenas na mente ou transformado o que aprende para o seu bem e para o bem do próximo? Tópico 3. Gerenciar para aproveitar. Gerente é a pessoa responsável por administrar um negócio. Por exemplo, é papel do gerente de um restaurante receber bem as pessoas, propor formas de servir boa refeição, organizar os funcionários e também selecionar quais ingredientes devem ser empregados. Gerenciar neste estudo significa administrar tudo o que é oferecido para ficar com o que é bom e desprezar o que não serve ou não edifica. 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. E isso nós lemos porque está presente no parágrafo do tópico 3.1, gerenciar entre o que convém e o que não convém. A Bíblia, em 1 Coríntios 6,12, fala que todas as coisas estão disponíveis, mas nem todas as coisas são convenientes. No mesmo texto, o escritor diz que, mesmo estando tudo à disposição, ele não deixará que nada o domine. De verdade, no mundo, há inúmeras ofertas, inclusive para os jovens e adolescentes. Não é porque estão no mundo que todas as ofertas são ruins. Por isso, todos os crentes, pelo poder do Espírito Santo, devem ser gerentes, que selecionam o que deve e o que não deve entrar em sua mente e em sua vida. Um filme, uma música, um livro, uma amizade, um namoro, um tipo de conversa, tudo precisa ser julgado e somente depois aproveitado ou deixado de lado. Gerenciar é importante para saber o que convém e o que não convém ao crente. Deuteronômio 30, do 15 ao 18, está no próximo parágrafo, então iremos ler. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Então, leremos agora o parágrafo. Tópico 3.2. Gerenciar o que é bênção e o que é maldição. Já no final da vida de Moisés, ainda no deserto, perto da terra prometida, Deus mandou um recado ao povo sobre o que seria bênção e maldição. Maldito seria o que adorasse um ídolo, o que desonrasse seus pais, o que não pusesse em prática as palavras da lei. Bendito seria quem obedecesse fielmente e seguisse os mandamentos divinos. E isso está demonstrado na passagem que lemos. Diante do crente há bênçãos e maldições, e há também bênçãos aparentes que podem se transformar em maldição dependendo de como são usadas. A música é bênção de Deus, criada pelo homem como fruto da bondade divina ao fazer o ser humano tão criativo. Mas, dependendo da música, inclusive a classificada como gospel, pode ser maldição, por levar a pessoa para longe de Deus e de sua verdadeira palavra. A internet é a mesma coisa. Um aplicativo pode ser usado para ler, gravar e guardar a palavra, mas também pode ser usado para coisas ruins. Até um culto transmitido pela internet pode ser bênção ou maldição, dependendo da forma como é conduzido, ou seja, se está dentro ou fora dos propósitos da palavra de Deus. Ser gerente é contar com a orientação do Espírito Santo para saber o que é bênção e o que é maldição. Bênção deve ser aproveitada ao máximo e maldição deve ser deixada bem longe de sua vida. Mega decisão. Cada crente deve ter uma relação cuidadosa com a palavra de Deus e para isso precisa gravar a palavra na mente para que possa tê-la sempre viva. A cada história aprendida, a cada versículo memorizado, a cada mandamento aprendido, há crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Também é preciso guardar a palavra com zelo e cuidado, mas não como quem guarda um objeto obsoleto ou fora de moda, mas como quem guarda algo muito importante para zelar por ele e usá-lo constantemente. Quem faz isso só tem a ganhar. E ainda é preciso que gerencie o que tem entrado em sua vida e também como a palavra de Deus tem sido usada, se para bênção ou para maldição. Cuidado! Faça isso cuidadosamente, avaliando o que lhe tem sido oferecido e aproveite o melhor de Deus. Mega desafio. Se a palavra de Deus é importante para você, é preciso guardá-la em sua mente e coração. Procure um professor ou pastor e peça sugestão de versículos para memorizar. Comprometa-se a gravar em sua mente um versículo por semana no próximo mês, cuidando para que não se esqueça de um ao tentar decorar o outro.
Então, durante este mês, você vai precisar ler quatro versículos, é bem pouco. Um por semana e tentando não esquecer do versículo da semana anterior ao ler o outro. E com isso também terminamos a nossa lição. Eu espero que você tenha entendido e espero que tenha sido claro. Qualquer coisa você pode falar aí embaixo nos comentários, qualquer dúvida. E também, se você puder ou quiser sugerir algum versículo para podermos decorar durante esse mês, fique à vontade. Lembrando que às 19 horas temos o nosso encontro e te vejo lá. Até mais.